Olá, seja bem-vindo ao nosso ano letivo de 2021. Quem vos saúda é o professor Aldenei Barros, professor de filosofia do terceiro ano, das turmas de 1 a 10. Neste primeiro momento, eu quero me apresentar a vocês, muito embora 98% de vocês já me conhecem. Muitos aqui foram meus alunos em 2019 no primeiro ano, 2020 no segundo, e agora estamos aqui no terceiro ano, no ano de 2021, no nosso ensino remoto. É, esta fase do nosso ensino, esse momento que nós estamos vivendo, ele vai demandar dos senhores muito empenho, muita dedicação, muita leitura, um esforço para que vocês possam estar a par dos conteúdos, estar a par das temáticas que serão desenvolvidas este ano com vocês em filosofia. O nosso enfoque aqui será a filosofia contemporânea. Então, vocês vão ver a partir da nossa aula de hoje que os temas pertinentes à filosofia contemporânea são temas muito mais complexos, não é? E muito mais diferentes dos temas tratados na filosofia clássica, na filosofia medieval, na filosofia moderna, ok? E nós sempre teremos à mão o nosso material didático, ok? Então você sempre tem à mão o seu material didático para que através deste meio de comunicação, que é o nosso canal do YouTube, possamos ter aqui a nossa primeira interação. Essa aula também estará disponível na nossa sala virtual. Então, os senhores deverão se inscrever na sala virtual de filosofia no Google Classroom. Cada uma das turmas de filosofia vai ter a sua própria sala virtual no Google Class. Então, esse ano nós não teremos assim uma sala geral, não é? Então, você que é do terceiro 1, você vai ter a sua própria sala de filosofia junto com seus colegas do terceiro 1 e assim por diante, o terceiro 2, o terceiro 3 e até o terceiro 10. Então, sejam bem-vindos para o nosso ano letivo de 2021. Estamos aqui à disposição de vocês nos nossos canais. Lembrando que vocês poderão interagir comigo através de comentários na página do YouTube e principalmente nos comentários referente a essa postagem lá na nossa sala do Google Classroom. Tendo em vista a organização da nossa sala, vocês deverão interagir apenas nos comentários nas postagens, ok? Os alunos não farão postagem de tópicos na sala porque os tópicos foram desativados, foram permitidos apenas para os professores da disciplina, e a fim de que você possa, então, entrar na aula que você esteja em dúvidas, não é? E ali naquela aula, nos comentários daquela aula, deixar a sua dúvida ali, para que o professor, então, possa ver a sua solicitação e responder as suas dúvidas ali ou as suas solicitações demandadas ali no nosso ambiente. Então, prepare-se, tenha sempre em mãos aí a sua caneta, o seu caderno de anotações, para que você possa aí também ir tomando as suas notas à medida que suas dúvidas forem sendo apresentadas. Desejo a todos um bom estudo e nós estamos aqui. Um abraço e até a nossa próxima aula. Então, nosso início de conversa, nós vamos apresentar agora os objetivos, não é,
e as temáticas do módulo 5. Então, o módulo 5 é composto pelos capítulos 13, 14 e 15, sendo que os capítulos 13 e 14 serão estudados agora no primeiro trimestre. Então, o grande tema desse módulo 5 é desencanto e desconstrução, não é? E o tema do capítulo 13 é Kierkegaard, Nietzsche e a crítica radical. Então, nós vamos iniciar a nossa aula já com o pai do existencialismo, né? Que é uma das escolas filosóficas mais importantes da idade contemporânea, não é? E esse filósofo é o filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard, que então foi o pai do existencialismo. Vamos ver também o filósofo alemão Friedrich Nietzsche e a crítica radical, ok? Então, entre os objetivos do capítulo, nós temos o primeiro objetivo, perceber o pensamento de Kierkegaard e Nietzsche como reação ao idealismo alemão e compreender o papel deles na filosofia moderna. Entender a filosofia de Kierkegaard como reação ao hegelianismo, que valoriza a dimensão existencial do indivíduo. Compreender o conceito de angústia e sua relação com o conceito de liberdade, no pensamento kierkegaardiano. Entender o conceito de modos de vida que Kierkegaard relaciona ao conceito de escolhas existenciais. Compreender a filosofia de Nietzsche como uma avaliação crítica de toda a filosofia, sobretudo a moderna. Entender os conceitos de Apolíneo e Dionisíaco como pilares da filosofia nietzschiana para construir o edifício da crítica à filosofia. Então, observe aí pelo panorama fornecido pelos objetivos do capítulo, não é? Nós temos aí, então, uma temática filosófica importante. Essa temática é uma temática também que é caracterizada, não é, pelo desencanto, ou seja, pelo desalento e pela desconstrução, né? Pela desconstrução dos grandes sistemas metafísicos de filosofia. A metafísica kantiana, a metafísica hegeliana, a ética também, a ética cristã, a ética kantiana, né? E também a ética científica ou moral científica. Então, esses sistemas foram sistemas que, durante a Idade Moderna, o período moderno da filosofia, se consolidaram e se enrijeceram. Então, esse enrijecimento desses sistemas trouxe como reação, não é, as críticas desses filósofos aí como contraposição, não é, como contraposição aos aspectos totalitários, não é, que diversas dessas áreas do conhecimento assumiram aí durante a modernidade. Então, são esses os objetivos do nosso capítulo 13, que doravante será estudado em boa parte desse início, né, desse final de fevereiro e início de março, não é? Até nós esgotarmos o capítulo 14, para então termos concluído aí o nosso primeiro trimestre. Kierkegaard, Nietzsche e a crítica radical. Henri David Thoreau, 1817-1862, escritor estadunidense contemporâneo dos filósofos que estudaremos neste capítulo, foi poeta, filósofo, naturalista e ativista político. Suas ideias libertárias influenciaram, entre outros, Gandhi, Martin Luther King e o movimento hippie dos anos 1960. Leia o trecho de uma de suas mais influentes obras. Então,
com esta obra, com esse trecho, nós vamos dar introdução às temáticas, né, da filosofia existencialista. Então vamos ler aqui esse trecho de Thoreau. Fui para os bosques porque pretendia viver deliberadamente, defrontar-me apenas com os fatos essenciais da vida e ver se podia aprender o que tinha a me ensinar, em vez de descobrir a hora da morte que não tinha vivido. Não desejava viver o que não era vida. A vida, sendo tão maravilhosa, nem desejava praticar a resignação, a menos que fosse de todo necessária. Queria viver em profundidade e sugar toda a medula da vida. Viver tão vigorosa e espontaneamente a ponto de pôr em debandada tudo que não fosse vida. Se esta se revelasse mesquinha, adentrar-me então em sua total e genuína mesquinhez e proclamá-la ao mundo. E se fosse sublime, sabê-lo por experiência e ser capaz de explicar tudo isso na próxima digressão. Thoreau, Walden ou A Vida nos Bosques, tradução de Astrid Cabral, São Paulo, Grund 2007. Então, com esse trecho, nós damos início então às temáticas abordadas, não é, pelos filósofos existencialistas. Então, o que nós vamos ter nesse capítulo? Os filósofos que vamos estudar nesse capítulo são conhecidos por fazer críticas à sociedade do século XIX na qual viviam. Então, Thoreau, Kierkegaard e Nietzsche foram filósofos que viveram no século XIX. Né? Thoreau também tece críticas à sociedade em seu texto. E aí você agora vai reler na página 4 do capítulo 13 do seu livro esse trecho da obra de Thoreau e vai responder à primeira questão. Quais são elas? Né? Quais são as críticas que ele tece à sociedade no seu texto? Segunda questão. Em sua opinião, a sociedade está organizada satisfatoriamente? Justifique sua resposta. Terceira questão. Você tem críticas a fazer à sociedade em que vive? Que mudanças você julga necessárias? Então, a partir desse momento, você vai então se organizar, certo? Porque à medida que nós fomos avançando no nosso estudo, nós vamos ver então que nós vamos intercalar a nossa discussão aqui, a nossa exposição do pensamento dos filósofos existencialistas com questões que são distribuídas ao longo do texto. E essas questões elas serão pedidas dos senhores no tempo oportuno. Então vão respondendo essas questões aí num caderno à parte, ok? Para que no tempo oportuno vocês enviem essas questões aí a nós para fins de apreciação e atribuição e aferição de notas. Muito bem, então, de posse do seu material didático, a partir da página 6, nós vamos então, do capítulo 13, ver a crítica da crítica. Então, a filosofia do desencanto e da desconstrução, ela tem a sua origem no contexto do movimento romântico do século XIX, né, que representou uma reação à excessiva valorização da racionalidade que o iluminismo fomentou e que ecoou na industrialização capitalista. Então, a crítica à razão ela vai perdurar no século seguinte, sendo ampliada para a ética, a religião, os costumes e outros setores da vida. Então,
nós vemos aí esses movimentos já se configurarem no final do século XIX, onde importantes filósofos, né, acirraram as críticas à sociedade ocidental e principalmente aos valores fundamentados na tradição judaico-cristã. Então esses filósofos existencialistas vão desconfiar do modelo de racionalidade que, paradoxalmente, conduzira a humanidade a duas guerras mundiais, aos horrores do fascismo e do nazismo e a degradação do ser humano e do ambiente. Contudo, julgavam insuficiente aprofundar as críticas ao racionalismo. Procuraram então, cada um ao seu modo, um modelo que não se apoiasse exclusivamente na razão e valorizasse também a intuição individual, os sentimentos, a estética, a natureza e as emoções. Não é? Por que eles buscavam um apoio que não fosse um apoio exclusivamente racional? Porque eles buscavam um apoio que fosse retratado de forma mais explícita a complexidade do que é o que nós chamamos de ser humano. Daí a valorização da intuição individual, dos sentimentos, não é? A estética, a natureza e as emoções, que muitas das vezes foram relegados a um segundo plano ou simplesmente suprimidos dos grandes sistemas metafísicos desenvolvidos pela filosofia ao longo da modernidade. Não é? Então aqui nós temos Martin Heidegger, um importante filósofo que será estudado mais detalhadamente adiante, não é? Que nasceu em 1889, morreu em 1971, viria a se tornar um respeitado estudioso da fenomenologia, não é? Mas que também se ocupou de questões de cunho existencial e de críticas à razão. Então, Heidegger propunha como viver autenticamente. Então, para responder a essa indagação, ele buscou construir uma filosofia holística, ou seja, uma filosofia que tivesse uma visão global e totalizante da realidade. Heidegger, então, via a necessidade de pôr abaixo um dos alicerces do racionalismo clássico, que é o dualismo, sujeito-objeto e mente-corpo. Mas, além de Heidegger, outros filósofos também se propuseram a uma tarefa semelhante. Então, nesse capítulo, nós vamos estudar o pensamento de dois deles, Kierkegaard e Nietzsche. Nós findamos nossa aula por aqui. Observe as recomendações e orientações enviadas aos senhores através do roteiro de estudos. Tome suas notas e não esqueça de fazer o seu comentário lá na página do Google Classroom, caso haja dúvidas com respeito ao conteúdo que foi veiculado. Você também pode entrar em contato através também do Facebook, do YouTube, né? Já que essa aula é hospedada no meu canal pessoal de aulas do YouTube, né? Lá nos comentários você pode fazer também suas interações, suas indagações, que nós vamos responder por lá ou pelo Google Classroom. Então, um abraço e até a nossa próxima aula.